Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7. Todos acharam? Ah, a máscara, né? Melhorou? Mateus. A minha voz não é bem essa voz, mas parece que eu estou gripado, né? Mateus, capítulo 7. O versículo 13. 14. Entrai pela porta estreita. Estou dando um pouco de microfonia aqui. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Eu sei que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um propósito eterno em tudo, nas nossas vidas inclusive. E eu quero clamar, ajuda-nos nessa noite, como corpo de Cristo, a encontrarmos as verdades da Tua Palavra de uma maneira prática, de uma maneira real, termos verdadeiramente experiência com a Tua Palavra. É muito bom estudar, é muito gostoso conhecermos a Palavra de Deus com uma visão completa, uma visão abrangente, mas melhor ainda é quando esta Palavra penetra o nosso coração e se transforma em vida, e se transforma em atitude, e transforma a nossa vida, o nosso caráter, transforma as nossas decisões, quando ela cura a nossa alma, quando ela cura o nosso interior e nos torna sadios para conviver, para amar, para abençoar, para fazer a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Nós queremos falar sobre a cura pela palavra. A cura pela palavra de Deus. E esse texto não parece falar disso, né? Esse texto fala que existe uma porta que é estreita, cujo caminho é apertado. Uma porta estreita, um caminho apertado que conduz à vida. Então, tem um início, que é entrar por uma porta, tem um caminho, que é o desenvolvimento do objetivo, e o objetivo é a vida, certo? Nós entramos por uma porta. Quem é a porta? Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. Quem é a vida? Jesus disse: eu sou a vida. Então nós entramos por uma porta estreita, por um caminho apertado, que conduz à vida, porque antes nós estávamos andando num lugar que tinha uma porta larga,
um caminho espaçoso e que levava à perdição, para a morte. Quem abriu essa porta? Romanos. Quem abriu essa porta? Por um homem veio o pecado. Assim, também por um homem, a vida. Por um homem veio o pecado, e por outro homem veio a vida. Então nós andávamos na porta e no caminho que o pai Adão abriu e que ia nos levar para a destruição. Mas agora nós entramos por uma porta e por um caminho que vai nos levar para a vida. Nós tínhamos uma identidade. Ou nós nem sabíamos que tínhamos, porque escravo não tem identidade. Escravo, sem saber que está vivendo uma vida desgraçada, sem objetivos, sem grandes pretensões, vivendo aquilo que, o mundo que ele enxerga, o que ele pode ver, e nós éramos escravos. Nós vimos na semana passada o texto de Romanos, né? Porque ele não vos deu um espírito de escravidão para vocês estarem de novo atemorizados, mas vos deu o espírito de vida. Então, nós éramos escravos por natureza, escravos do pecado, escravos da mentira. E aí, a nossa identidade foi mudada. Porque quem era escravo? Adão. Tornou-se escravo do pecado. Os seus filhos reproduziram seus pecados, os seus netos. E aí, vem Jesus e fala, não, dá para ser diferente. Você pode ter uma outra identidade. E essa identidade é filho de Deus. Então nós somos feitos filhos de Deus. A sua identidade é, eu sou filho de Deus. O que você é? Ah, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. A gente não sabe às vezes o que falar, né? Porque a gente é um pouco de tudo isso, mas a gente sabe que as pessoas interpretam essas palavras de um jeito tão errado. Então, se alguém te perguntar o que você é, você pode dizer assim, eu sou filho de Deus. Porque isso eu tenho certeza que eu sou, né? Eu sou filho de Deus. Por que você é filho? Porque Ele me tornou filho dele através de Jesus Cristo. Quando nós temos a identidade de filho, nós somos tentados pelo diabo para que a gente pense que não é filho de Deus, para que a gente pense que na verdade eu nem sei se eu sou salvo, eu nem sei se eu sou crente. E ele começa a te tentar e diz, se você é filho de Deus, foi isso que ele fez com Jesus, porque Jesus tinha acabado de ouvir um testemunho dos céus, que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Imediatamente, Satanás começou a dizer, se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, você tem que ser extraordinário. Você tem que se lançar e os anjos têm que te pegar. Se você é filho de Deus, você tem que ter tudo isso aqui, toda essa riqueza. Você tem que ter governo, você tem que ter poder. E Jesus fala, não preciso de nada disso. Eu preciso não tentar a Deus. Eu preciso me contentar com a palavra e não com o pão que perece. Então, a gente vê dois paradigmas, dois exemplos. Adão e Jesus. 1 Coríntios 15 vai falar bastante sobre isso. Vocês lembram? Né? 1 Coríntios 15. Lá no finalzinho, perto do versículo 44, ele fala, se semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? É Jesus, ok? Então, o primeiro foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, não é o Adão que é o espiritual, senão o animal, ele é o animal. Depois,
o espiritual, depois vem Jesus. O primeiro homem é da terra, é terreno. O nome Adão significa o terroso. Então ele é da terra. O segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrenos, e qual o celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do Adão, do terroso, do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Até aqui. Então, nós vemos dois paradigmas, nós vemos duas situações. Só que a nossa vida andava como a vida de Adão, filhos de Adão, a sua imagem. E nós encontramos Jesus. E o que é que aconteceu na nossa vida quando nós encontramos Jesus? Nós somos feitos filhos de Deus. Quando nós somos feitos filhos de Deus, o propósito da nossa vida, se não existia, começa a existir. Ou se existia, ele estava equivocado, e agora você tem que saber qual é o propósito da sua vida. Nós estamos falando sobre a cura pela palavra. Talvez nós estejamos andando com o Senhor e estamos dizendo, o que você é? Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. O que você é? Eu sou filho de Deus. Por quê? Porque Ele me amou. Mas o que você fez para ser filho de Deus? Eu precisei confessar que eu era pecador. Eu precisei crer que Ele morreu na cruz por mim e que o seu sangue foi precioso para comprar homem de toda tribo, raça e nação e tornar cada um desses filhos de Deus. E agora a minha identidade mudou. Eu sou filho de Deus. E agora eu preciso ter um propósito como filho de Deus. O meu propósito não pode mais ser servir a minha carne. Porque quando a minha identidade é de um escravo, e eu nem sei que eu tenho essa identidade, mas eu sou um escravo porque eu estou longe de Deus, eu sirvo ao pecado, o propósito é servir a mim mesmo. Esta foi a proposta da serpente. Serás como Deus. Você vai virar o centro. O centro da vida é você. Você é importante aqui. E o escravo, ele acha que ele é importante. Ele acha que ele é livre. Eu estava falando ontem com um amigo meu e falando, poxa, eu já dei esse exemplo aqui, mas falando de uma outra forma. Você não pode beber. Não, eu posso beber o que quiser. Acontece que eu não bebo, porque eu não gosto. Porque me faz mal. Porque não faz bem à saúde. Mas você não pode não beber a tua bebida alcoólica, porque senão você fica menos homem, por exemplo, para os homens, né? Se o cara sai, se ele não pedir uma cerveja, ele não é homem. Na nossa cultura, ou então na cultura toda do mundo, dos escravos. Os escravos pensam que para ser livres precisam poder, eu posso beber bebidas que deveriam ser proibidas, porque são drogas lícitas. Essa é a incongruência do mundo, né? Droga lícita, droga que pode. Então eles se drogam, eles se entorpecem, e eles podem, eles são livres. Então, o escravo, ele anda debaixo dessa ilusão, e de muitas outras. Ele corre atrás do dinheiro, ele corre atrás da satisfação das suas vontades, dos seus gostos, da satisfação sexual, da satisfação de poder se sentir maior do que os outros. E na verdade ele é escravo. Ele é infeliz. Tudo que ele faz redunda em morte. O dinheiro dele divide a família dele. O dinheiro dele separa ele da esposa dele. O dinheiro dele faz com que os filhos se matem num acidente de carro, numa balada, numa overdose.
Mas nós recebemos uma identidade, somos filhos de Deus. Então o nosso propósito agora é viver para a glória de Deus, porque nós somos formados para adorar a Deus e para viver para o louvor da sua glória. Esse é o nosso propósito, viver para o louvor da glória de Deus. Nós vivemos para o louvor da glória de Deus toda a nossa vida e todo o nosso tempo. Nós conseguimos viver para o louvor da glória de Deus o tempo todo? Ou será que nós pecamos? Nós nos enfraquecemos determinadas vezes e falhamos e faltamos e ofendemos e chateamos e julgamos e nos comparamos e olhamos o que não devia olhar, e pensamos o que não devia pensar, e vemos o que não devíamos ver, e falamos o que não devíamos falar. Que contradição é essa? Você recebeu uma identidade, você é filho de Deus, você sabe que deve viver para o louvor da sua glória, é isso que Ele espera de você, e você nem sempre vive para o louvor da sua glória. Eu quero que você grave essas 3 palavras: identidade, propósito e missão. Você tem uma identidade, filho de Deus, você tem um propósito, viver para a glória de Deus. E a partir daí você passa a fazer parte de uma missão. A missão de salvar os que estão perdidos, de ser luz do mundo, de ser sal da terra. Isso pode se traduzir talvez no seu ministério. Você é um pastor, você é um presbítero, você é um diácono, você é um obreiro, você é alguém que canta, que louva ao Senhor, que ora, que intercede. Você faz arte para divulgar o nome de Deus. Você é um bom de conversa, onde você vai, você bate um papo e fala de Deus, e de alguma forma você está cumprindo uma missão, que é levar luz ao mundo, sal ao mundo. E eu te pergunto, você está fazendo isso? Vamos recorrer a outra pregação, lá do pastor Natanael, das multidões, das 3.000 almas. Você tem a vontade de converter 3.000 almas num único grande? Eu pergunto, você tem vontade de salvar uma única alma esse ano? Eu lhe pergunto, você pôde ser instrumento de Deus para a salvação de uma alma ano passado? Você pode ser instrumento de Deus para a salvação de 5 almas durante todo o tempo que você está andando com Jesus? Há 10 anos, há 20 anos, há 40, ou há 50 anos, ou há 60. Você já foi um instrumento de Deus para a salvação de 5 almas. Um plantou, o outro regou. Amém. Não trouxe ele aqui para a minha igreja, ele está aqui. É minha alma, estou contando. 1, 2, 3, 4, 5, já tenho. Mas se essa é a nossa missão, se o nosso propósito é dar glória ao nome de Deus, e se a nossa identidade é filho, por que nós não manifestamos isto? Porque nós não somos assim. Porque nós estamos doentes. A nossa alma está doente. A nossa alma precisa ser curada. Tem um livro cristão que se chama Amarcura. A pessoa escreveu assim, tudo junto, amar, cura, tudo junto, para contrapor, evidentemente, a ideia de amargura. Então troque a amargura por amar, porque amar cura, né? E vai falar sobre as doenças da alma. Eu não li esse livro, quem leu foi minha esposa, mas ela me contava algumas coisas há muito tempo atrás, e eu achei muito interessante já de cara o título, né? Amar cura. Quando a gente ama, existe cura. Nós estamos enfermos. Mas nós não fomos salvos? Nós não somos novas criaturas? Nós não somos transformados? Sim, mas de glória em glória.
de pouco em pouco. E o que é novo na gente? O Espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. E João 3, eu costumo às vezes não ler o texto para correr, mas eu vou ler alguns. João 3, 6 a 7. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então nós tivemos um novo nascimento, nascemos de novo. No quê? No Espírito. Essa é a chamada doutrina da regeneração. Porque o nosso espírito estava morto, porque o Senhor Deus disse, o dia que você comer, você vai morrer, e vai gerar gente morta como você, Adão. Ele gerou gente como ele, morto. E aí quando a palavra de Deus nos encontra, a verdade, o nosso espírito é regenerado, e agora nós temos o espírito que, não foi, pastor Luiz, nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos dele. Nós somos filhos de Deus porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos dele. Por quê? Porque nós nascemos de novo, não do sangue, mas da água e do Espírito. Você conhece alguém que nasceu da água e do Espírito? Jesus. E o que foi que ele derramou quando estava na cruz e foi furado o seu lado com a lança? Água e sangue. Sangue que nos livra dos nossos pecados. E água que nos purifica das contaminações da nossa alma. E quando ele faz isso, e quando nós entendemos isso, nós temos um novo espírito. Então o espírito é novo, zerado, com vida, comunica-se com as coisas espirituais, comunica-se com Deus. E nós temos um corpo, comunica-se com as coisas físicas, com as coisas materiais. Espírito se comunica com Deus e foi renovado, regenerado, vivificado, nascemos da água e do Espírito. A carne se comunica com as coisas materiais, mas a carne se converte. A carne também, quando nós aceitamos Jesus, virou crente. A carne vira crente? Vira filho de Deus? Não, né? Então, num primeiro momento, nosso espírito é vivificado. Ele está pronto. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne, ela vai receber num processo final a glorificação. Por enquanto, o que nos cabe quanto à carne? Cumpre dominá-la. Dizer, quieta, fica quieta. Por que você faz jejum? Para matar a carne, né? Não vou comer. Quer comer? Não vou comer. Quer comer? Não vou comer. Por quê? Gálatas 5:17. Existe uma batalha, uma contenda do espírito e da carne, que são opostos. São opostos. Mas eles contendem por causa de quê? Porque a carne contende contra o espírito. Qual é o interesse da carne e qual é o interesse do espírito, Marcos? Começa com al e termina com ma. Alma. O interesse da carne é a alma. O interesse do espírito é a alma. O espírito influencia a tua alma de que maneira?
você supõe. Se a tua alma, se o teu espírito é o que te conecta a Deus, é por onde você recebe a palavra, neste instante o teu espírito está recebendo a palavra de Deus. O problema é que a tua alma, a tua mente, provavelmente, ela pode estar cansada, a tua mente, ela pode estar enferma, preocupada com outras coisas, com preocupações, e ela pode atrapalhar o teu espírito de ser alimentado pela palavra de Deus. Porque quando o teu espírito recebe este alimento, ele tem poder e contende contra a carne para que a tua alma seja livre. Nós falamos que o espírito já foi resolvido o problema no primeiro momento. Foi regenerado. Que a carne, lá na glorificação, ela vai ser... Nós vamos receber um corpo glorificado. Mesmo 1 Coríntios 15, para quem quiser saber sobre a morte, sobre o que acontece com o nosso corpo. Um novo corpo. Aquilo que era mortal vai ser revestido de mortalidade. Aquilo que era corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Um corpo novo em folha. Por agora nós dominamos. Domínio próprio, um dos frutos do Espírito. Para quê? Para dominar a nossa carne. Mas a gente tem um problema, a gente acha que o que peca é só a carne. Mas e a alma? A alma que pecar, esta morrerá. Mas a gente tem aquele pensamento greguinho, né? A carne, eita maldita carne. A carne é fraca, né? A gente usa a palavra que Jesus traz para fazer uma tradução equivocada e justificar a carne. A alma que pecar, esta morrerá. A nossa alma traz dentro dela todos os registros da nossa vida. Toda a lembrança. Você sabe o que é a alma, você sabe que é a tua mente, os teus sentimentos, as tuas emoções, o teu coração. Isso pode ser traduzido em trauma, rejeição, amargura, raízes de amargura, competições, coisas mal resolvidas, tristezas. Eu tenho tido uma experiência de perguntar para muitas pessoas, talvez algum de vocês já tenha sido perguntado isso, pode ser que eu pergunte um dia para você, um dia a gente tiver um momento para bater um bate-papo, até com gente que eu conheço há muito tempo, assim, me fala aí, como que é a tua infância? Como é que foi a tua infância? Isso tem acontecido na conversa às vezes com alguns casais, na conversa com algumas pessoas, me fala a tua infância. E a hora que a pessoa, foi assim, complicado, tal, mas era muito difícil, a gente não tinha muitos recursos, tal, mas a gente brincou bastante, foi legal. Não, mas eu quero que você conte para mim, legal mesmo. Como é que foi? Quando você nasceu, quem que tinha lá? Quantos irmãos você tinha? Eu já tinha 5 irmãos. Então você chegou e já tinha um monte. Eu entendi. Você se sentia especial quando você era pequeno? Não, na verdade não. Aí você começa a descobrir. Não, na verdade eu nem conhecia o meu pai. Na verdade eu fui criado por uma tia. Na verdade, ia tudo muito bem até os meus 8 anos. E de repente a minha casa virou de ponta cabeça e meu pai e minha mãe se separaram. E eu me senti desprotegido. Tem coisas que a palavra de Deus revela tudo o que nós precisamos saber, que nós não sabemos. Mas tem coisa que a vida, a ciência e as coisas nos mostram. Então você não precisa que a palavra te mostre aquilo que a vida já te mostrou. Estas questões influenciam no que nós somos, na forma como nós enxergamos a vida, na forma como nós enxergamos o outro, na forma como nós nos relacionamos com o outro. E a gente tem visto isso na prática, na forma como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido, como os dois tratam os filhos.
Se você se sentiu rejeitado pelo teu pai, se você não teve a oportunidade de conhecer a sua mãe, o seu receio é que o seu filho se sinta rejeitado. E este medo inconsciente de que ele se sinta rejeitado faz com que você trate ele numa cúpula. Você às vezes tem incapaz de dar uma bronca, de dar a correção que ele precisa. Porque você diz, ele não pode sofrer, eu sofri muito. Eu sofri muito, a minha alma está carregada de sofrimento. Mas a palavra de Deus, como diz a canção, a voz do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, 7. A voz do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Refrigerar. O que você lembra de refrigerar? Alguma coisa quente e recebe um ar fresco. Pode ser um ventilador num dia de calor. Pode ser uma frigideira fervendo que você põe embaixo da água. Agora imagina que essa frigideira é a tua alma. Quente, fervendo. Começa a sair aquele já cheiro. Sabe quando você esquece a frigideira no fogo? Começa a queimar aquele cheiro ruim. E você refrigera. Vem água e refrigera. Salmo 107, 20. Vamos pegar do 17, Salmo 107. A partir do 17, os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então, eles clamaram ao Senhor, e Ele enviou a sua palavra, e a palavra de Deus os sarou. Não tem novidade, já sabia disso. Mas por que você tem dificuldade em assumir a sua identidade de filho de Deus? Por que você falha no seu propósito de glorificar e adorar o nome do Senhor e viver para a sua glória e na missão de salvar vidas testemunhando? Porque luz e sal é testemunho, é mais do que falar. É um estilo de vida que fala por si, que prega por si. As pessoas olham e falam assim, você é diferente. E você não quem te encontra lá de vez em quando, quem vai na tua casa e vê como você trata a sua esposa, como você trata o seu filho, como você trata a sua mãe, como você trata a sua avó, como você trata o seu chefe, como você trata o seu subordinado no emprego. Não alguém que te vê assim, com uma Bíblia e com um terno, pregando aqui, que nem eu estou agora. Porque daí tem uma aparência mesmo, né? Poxa, ele parece ser um homem santo. Você vê o padre com aquela estola, né? Você vê a roupa sacerdotal. Então é uma coisa bonita, um traje. Os americanos preservam isso, né? Nas igrejas presbiterianas, episcopal, eles usam aquela estola com aquelas coisas. Então, nossa, dá uma aparência de piedade, de beleza, mas que o testemunho é na vida. É quando você recebe a pizza no motoqueiro lá na sua casa. Quem é ele? Ninguém? É o Zé Ninguém, veio aqui entregar uma pizza. Ó, Zé, tó. Valeu, tá fria. Ou qual é o seu nome? Tudo bom, João? Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Luiz? O nome do motoqueiro, tá? Tudo bom, Itaro? O motoqueiro com o nome Itaro, não sei se vai ser fácil achar. Então, tudo bem? Está aqui a sua caixinha. Vai com cuidado, querido. Vai com cuidado, a sua vida é preciosa.
Você é precioso. Deus te fez precioso. É uma vida que gera vida o tempo todo. É espontâneo. Mas nós vamos estar curados para fazer isso. Porque senão a gente desconta o atraso no motoqueiro que não é o culpado. Senão a gente dá paulada em quem não tem que receber nada. Aliás, a gente nunca tem que bater em ninguém. Cura pela palavra, é o que o texto está falando. Enviou a palavra e o sarou. Não é automático. O que eu quero te dizer é que não é automático. O teu espírito foi regenerado. A tua carne vai ser transformada na glorificação. Primeiro momento, inicial, espírito. Final, a glorificação da carne. Aí você vai ser perfeito. Mas no meio do caminho existe uma alma pela qual lutam o espírito e a carne nesse momento, porque eles são inimigos agora. E esta alma decide o que você faz ou não, ela que a decisão é dela. Esquece agora a mente, coração, sentimento e diz assim: decisão é o nome da sua alma. Ela decide o que faz. E ela decide baseado naquilo que ela tem dentro dela, dos registros que ela tem. Das mágoas, das tristezas, dos problemas, ou da palavra de Deus que curou e te limpou dessas iniquidades, dessas enfermidades, dessas doenças, dessa falta de perdão. Eu não converso com ela, eu não falo com aquela pessoa. É meu familiar, mas eu não falo, eu estou magoado. É um coração amargurado, a palavra de Deus não consegue penetrar. Um exemplo aqui, Salmo 27:10, é um salmo de Davi, né? Pelo menos diz aqui que é. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai cuidar de mim. Eu não sei se Davi foi abandonado. Tem gente que fala que ele podia ser um filho bastardo, porque quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé, ele chama os filhos. Você já chamou todos os filhos? Já chamou todos os filhos. Ele fala: não, mas tem um, está lá no outro lado lá. E vão chamar ele lá do outro lado. E ele é o único que é pastor, que não é guerreiro. Não sei, é alguém que acha isso. Não temos subsídio para dizer isso. Mas Davi enxerga em Deus uma paternidade capaz de curá-lo dessa rejeição, dessa possível rejeição. Se o meu pai e minha mãe me abandonarem, não tem problema. Deus não me abandona. Deus não me abandona. Ele é o meu pai. Ele é o meu Criador. Só que se a gente só lê isso e não trazer isso para dentro e dizer assim: espera aí, então ele não me abandonou, ele me ama. E se ele me ama, eu estou curado. Está resolvido isso dentro de mim. Agora eu já posso ser um pai abençoado, eu já posso ser uma mãe abençoada. Eu já posso frutificar. Eu já posso abençoar. Eu já posso ser o pai que eu não tive. Eu já posso ser a mãe que eu não fui. Eu já posso ser o marido que eu não fui. Que eu não vi, né? Eu não fui, que eu não estou sendo talvez, mas que eu não vi. Eu não tive exemplo. Eu não tive referência. Mas o que ele está falando de
matrimônio, falando de família, de filhos, porque a igreja é feita de famílias. E em conversa com outros pastores, amigos de outras igrejas, eles têm comentado sobre isso. Como as famílias estão doentes. Não é que em cada 10 tem uma doente, é que em cada 10 parece que tem uma sadia. Tem 2, 3 que estão caminhando e tem um resto que está sobrevivendo. E você fala, mas por que isso dentro da igreja? Ué, não é filho de Deus? Não vive para a glória de Deus? Não tem a missão de ser luz e sal? Almas doentes. Papai que não sabe ser papai, marido que não sabe ser marido, esposa que não sabe ser esposa. Mas a palavra de Deus ensina como ser marido, a palavra de Deus ensina como ser esposa, a palavra de Deus ensina como ser pai, a palavra de Deus ensina como ser filho, a palavra de Deus ensina como se relacionar com os seus servos, hoje em dia não seria interessante usar a palavra servo, mas os seus funcionários. Ela ensina como tem que ser essa relação, uma relação de honra, uma relação de amor, uma relação afetuosa, uma relação de respeito, uma relação onde existe autoridade e não autoritarismo. E se essa palavra não for mais um estudo, mas se transformar em verdade dentro de nós, aí ela cura a nossa alma. Mas para isso precisa quebrar uma coisa chamada orgulho. E o orgulho te afasta da verdade. E o orgulho é um fruto do espírito ou da carne? Da carne. Pastor Itaro falou-nos sobre humildade, manso e humilde de coração. Ele nos lembrou, Jesus, manso e humilde de coração. Que a soberba precede a queda e a altivez do espírito, a ruína. Ouvimos aqui a palavra do dia 31. Por quê? Porque o soberbo não ouve. Atos 7, 51. A mensagem de hoje deveria ser umas 3 mensagens assim, sabe? Para poder completar. Então vou quebrar ela, nós vamos até onde pudermos e 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Coração e ouvido, parece que é corpo, né? Coração e ouvido. Não, é alma. O que você ouve vai para a tua alma. Coração é como você percebe, é como você lê. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Dura cerviz, orgulhosos. A palavra vem para curar a tua alma, mas você tem um caminho melhor. Você continua sofrendo, continua tendo uma vida, às vezes, próxima do miserável, na berlinda. Mas você sempre pode ensinar alguma coisa, você sempre pode explicar alguma coisa para alguém, você sempre pode acrescentar algo para alguém, mas na sua vida não dá resultado. Não tem uma contradição? Por quê? Nós pregamos para os outros menos para nós mesmos. O oposto disso, Tiago 1, 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra
em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Vamos ler todos juntos esse versículo? Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Uma alma que está acumulada de malícia, de registros ruins, de coisas ruins, não tem espaço para a palavra de Deus frutificar. Recebei com mansidão, com humildade. Pare de julgar. Pare de medir. Pare de competir. Pare de ser religioso. E com mansidão, com humildade, deixe a palavra que foi enxertada em nós salvar a nossa alma, salvar a tua alma. Salvar a tua alma do quê? Só do inferno? Só da perdição? Salvar a tua alma das tuas doenças, das tuas enfermidades. Ore ao Senhor dizendo: Senhor, me ensina a ser homem. Mulheres, me ensine a ser mulher. Que os meus filhos me vejam e tenham um exemplo em mim do que é ser marido, do que é ser pai. Que os teus filhos te vejam, mulher, as tuas filhas, e digam: agora eu sei o que é ser esposa. Que os teus netos, mulher, te vejam e digam: isto é ser esposa. O pessoal gosta de dizer, né? Os pais educam e os avós corrompem. Não para crente. Os teus netos vão olhar e dizer assim: eu quero ser igual ao vovô. Eu quero ser igual à vovó. Eu quero ser igual à mamãe. Eu quero ser igual à titia. Eu quero ser igual ao titio. Eu quero ser igual à professora da escola. Referências. Se você não teve referência, você é a referência da vez. E para ser a referência da vez, para ter humildade, para deixar a palavra de Deus se transformar você. E não adianta ser filho de crente. Filho de crente não garante nada. 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 O que garante é ter um espírito pronto para receber a palavra. Uma alma desacumulada de iniquidade, de malícia, de maldade, de tudo aquilo que nos separa, para que a palavra frutifique e transforme a nossa vida de dentro para fora. Uma alma limpa, lavada, purificada. Para terminar, 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro.
cura pela palavra. Essa é a mensagem que você tem que levar esta semana. Eu quero ser curado pela palavra. Eu não quero ser o cara da palavra. Eu admiro. Então, os pastores, acho que não tem nenhum entre nós aqui, mas aqueles que chegam e falam assim um capítulo inteiro, né? Fala assim, nossa, não é ruim, é bom. É bom. Mas se for só isso, é melhor ser analfabeto, saber 5 versículos e vivê-los de uma forma gloriosa, do que saber muito e não viver o que sabe. Nós precisamos conhecer Deus e não saber Deus. Nós precisamos conhecer a palavra e não saber a palavra. Porque quando a gente conhece a palavra, a nossa alma é purificada na obediência à verdade. E Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. É Ele que diz a palavra e nos limpa e nos purifica. Mas quem é que está sendo limpo pela palavra? Quem está ouvindo. E quem está ouvindo é quem está escutando. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir. Tem que ouvir 2 vezes. Se ouvir só uma, vai embora. Se você ouvir 2, é que você ouviu aqui, mas depois você ouviu aqui. Você pode ouvir só com o teu órgão auricular, sei lá como é que chama, sua orelha, o seu tímpano. Mas ele pode penetrar a sua mente e chegar no seu espírito e invadir a sua alma e gerar vida, transformação. Nós estamos começando um ano. Quais são os seus propósitos? Quais os teus planos? Nós falamos essa semana para um casal também. Lembramos Provérbios 16, acho que é 16, 3. Do homem vem as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E a gente lembrava, olha, pensa aí a ideia de um chefe que está esperando você trazer o projeto para ele aprovar, ou não, ou dizer, arruma aqui, conserta aqui. Se você não leva projeto para ele, ele não tem o que ver, o que verificar, o que analisar, o que... Mas a gente aprendeu errado assim, não, mas está nas mãos de Deus, Deus vai fazer. Deus não vai viver a sua vida, Ele não vai viver a vida de 7 bilhões de pessoas e se mover por cada uma delas. Ele não é um ventríloco controlando bonequinhos com cordõezinhos. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez, e é glorioso o que Ele fez. Ele deu a vida de seu Filho Jesus, e o sangue vertido na cruz nos comprou, nos deu uma identidade, somos filhos de Deus, temos um propósito, temos uma missão, e podemos ser curados por esta palavra, por esta água que limpa a nossa vida, e nos torna novos. Não é uma história, não é mais uma religião, mais uma opção, mas é uma verdade que liberta. Por que Ele purifica a nossa alma? Para o amor fraternal não fingido. Sabe o que é amor fraternal fingido? Amor fraternal é amor de irmãos, de fraternidade. Não são só os evangélicos que se chamam de irmãos. Pensa que é só a gente que chama de irmão? Pensa que é novo isso? Pensa que isso surgiu aqui? Já houveram muitas fraternidades que se tratam de irmãos. Os espíritas se tratam de irmãos. Os maçons se tratam como irmãos. É uma fraternidade. E quando nós dizemos assim, paz do Senhor, irmão, eu te chamo de irmão, não te conheço, eu não quero nem conversar com você, eu quero sair correndo. Eu não posso ficar 5 minutos, eu não posso conversar, eu não posso conhecer mais alguém, eu não posso dizer, irmão, irmão, vem na minha casa, você é meu irmão. Agora não, né? Na pandemia, vamos evitar. Mas também não vai
Só evitar os da igreja e manter os outros, né? Senão é injusto. Mas vamos nos conhecer, vamos além. Se eu não conhecer a tua necessidade, eu não te ajudo. Se você conhecer a minha, você não ajuda. Só que um amor fraternal, fingido, é esse. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Como é que você está, irmão? Estou bem, irmão. Você está bem? Estou bem, irmão. Uma boa semana, irmão. Boa semana para você também, irmão. E você está com a tua alma estourando. Você está com o teu coração cheio de preocupação. E o teu irmão é a tua resposta. Está carregando ali a tua bênção. Está carregando ali um conselho. Mas como a nossa alma está doente, enferma, impura, a gente não quer se expor. A gente não quer se expor. Amai-vos ardentemente. Não basta um amor fraternal não fingido. Tem que se amar ardentemente. Irmãos, vamos ser verdadeiro. Não precisa responder. Para não usar ninguém dizer, eu vou usar eu. Você me ama, não é para responder, porque eu não quero sair daqui frustrado essa noite. Você me ama fraternalmente com amor não fingido? Mas pode falar, fraternalmente, aí você consegue dar uma descolada daqui e dali, mas ele está falando, não fingido. Não, eu amo. Deus mandou amar, eu amo. Aí ele aumenta um pouco como é que fala aí? A meta. Amai-vos ardentemente uns aos outros. Você me ama ardentemente. Que vontade de ver o Rafael, de dar paz do Senhor. Estava com a vontade de dar um abraço, mas não está dando agora por causa da pandemia. Mas sinta-se abraçado, meu irmão. E agora? Com um coração puro. Aqui precisa fazer o caminho reverso. Com um coração impuro, com julgamentos, com juízos, com comparações, com medo, com as frustrações que você teve com outras pessoas que te traíram na amizade, na confiança. Você carrega uma impureza, um medo. E aí você não consegue fazer o restante. Porque amar com um coração puro é amar fraternalmente, sem fingimento e ardentemente. Eu confio, eu me lanço. Quem é que nos amou assim? Jesus. Jesus nos amou assim, porque Ele era cheio do Espírito. Porque Ele não permitia que a sua alma fosse corrompida com a morte, com as iniquidades, com as maldades, com a malícia, com os julgamentos, com as disputas. Ele sabia de quem ele era filho. Eu sou o filho de Deus. Ele sabia qual era o seu propósito. Glorificar ao Pai. E ele sabia qual era a sua missão. Eu vou salvar vocês. Eu vou entrar na morte, no lugar de vocês. E vou sair lá na vida eterna. Mas eu vou ser a porta pela qual vocês vão entrar. A porta é estreita. O caminho apertado que vai apertar a nossa alma até esvaziar esse lixo todo que a gente carrega, que traz da infância, dos problemas. Porque eu vou limpando a sua alma. Eu vou purificando a tua alma. Eu vou pela minha palavra, nós lemos lá no Salmo 27, 107. Eu vou sarando a sua alma. Clamem, eu vou enviar a palavra que vai sarar a sua alma. Está nas nossas mãos. Ele já fez. Ele já fez. E nós queremos
que Ele faça aquilo que nós temos que fazer. Nós temos a palavra, nós sabemos que ela tem esse poder. Nós vemos pessoas que você fala assim, que demais, que homem de Deus, que mulher de Deus, que exemplo, que bênção. Mas Deus deve ser um propósito eterno de Deus. Deus queria fazer isso com ele, por isso ele é assim. Não, isso é desculpa para a gente continuar na mesma. Eu não sei quantos anos você tem. Ontem eu fiz 44. Glória a Deus que eu fiz 44, irmão. Eu fico pensando assim, né? Um dos irmãos aqui da igreja mandou um vídeo lá para mim e falou assim, o próximo passo é os 50, né? Para provocar. E o que a gente faz pensar assim, e com 50, o que vai acontecer então daqui 6 anos para mim? Quantas vidas eu vou ter levado para Jesus? O meu testemunho vai ter chegado aonde? Vai ter alcançado quem? Lá no meu prédio, lá na minha vizinhança, na sua vizinhança, quem é que vai ser alcançado pelo seu testemunho? Quem sabe quem você é? Quem fala, esse é um filho de Deus, esse é um filho da luz. Ele ora, ele tem palavra, ele tem conselho. Ou você diga, talvez, não, mas para mim já passou, agora eu já estou com tal idade, eu tenho tais limitações. Não. Tem alguém aqui que não tem WhatsApp? Acho que todos têm. Você usa o WhatsApp para um monte de coisa. Use para ser bênção. Amplie. Eu sei que muitos já têm abençoado. Amplie. Use as ferramentas para ser bênção. Eu recebi uns louvores essa semana de um irmão lá da Efizibá, né? Mandou alguns louvores. E eu falei, poxa, põe lá para todo mundo ouvir, divulga, né? É bênção. Aí ele falou, não, eu prefiro na igreja. Eu falei, não, legal. Mas eu estava incentivando. Ele falou assim, abençoe mais vidas. Tem tanto lixo. Tanto lixo. As pessoas estão alimentando as suas almas com lixo. Com séries. Quando eu vejo uma série escrita 16 anos, eu falo, isso aqui deve ser para alguém de uns 50, escravo do diabo. Porque aquela idade que aparece lá não é de verdade. Não é. Eu tento isso também, eu também sou gente também, viu? E a gente às vezes tenta ver alguma coisa, não é verdade? Aí você começa a ver coisas que você fala. Hoje mesmo, estava na casa da minha mãe, vou acabar aqui, tá? Aí estava passando um filme, Coach Carter, um filme antigo, Coach Carter, técnico, né? O técnico Carter. É antigo esse filme, acho que é com Samuel L. Jackson. E aí ele vem para uma escola e vai ensinar basquete para os meninos. E eu falei para minha irmã, esse filme é bom, porque ele vai mostrar a liderança, a disciplina, né? Os meninos são tudo da periferia e tudo envolvido com droga, com bagunça e tal. Mas para contextualizar o filme, evidentemente eles acabam mostrando coisas que a gente não quer ver. Então mostra lá a moça flertando com o rapaz, daqui a pouco ela puxou uma roupa íntima e mostrou para o cara, e disse, ai meu Deus, as crianças estão aqui, né? Aí o meu sobrinho falou assim, passa aí, pai, passa, falou para o pai dele, né? Passa para frente, passa, porque tem criança. Aí eu falei para ele, você está certo, Josias, só que não é só porque tem criança, é porque tem crente, a gente não tem que ver essas sugestões, a gente não tem que se fixar nisso, a gente não pode trazer isso para a nossa alma, porque os olhos são as janelas da alma. Então, se por um lado você tem que purificar a tua alma de todo registro, de toda coisa ruim que você carregou, você não pode acumular mais malícia e mais porcaria nela. A gente tem que deixar a palavra dominar a nossa vida. Leia a Bíblia esse ano. O pastor Itaro está lendo com a família. Eu estou lendo lá em casa. Siga um plano de leitura, se você quiser a gente arruma, mas todo mundo tem. É só pegar uma Bíblia
um app de Bíblia aí no celular, que eles têm lá planos para leitura bíblica, ou você pode ler 3,25 capítulos por dia. Não dá para ler 3,25 redondo, né? Mas leia 4. Eu estou lendo 4 capítulos por dia. Se você ler 4 capítulos, você vai concluir antes do final do ano. Encha a tua alma com a palavra de Deus. E é simples, hoje é dia 10. Se você está com 10 dias de atraso, é só você nos próximos 10 dias ler um versículo a mais. Leia 5 versículos nos próximos 10 dias. Aí no 11º dia, lá no dia 21, você começa a ler 4 de novo. E no final do ano, ou antes do final do ano, acho que mais de um mês antes, você fala assim, li a Bíblia inteira. Não entendi um monte de coisa. Mas eu li. E o ano que vem eu vou ler de novo. E se como eu estou com 44 e já não li a Bíblia inteira há uns 4 anos ou mais, ler a Bíblia até os meus 50, eu falo assim, o que você fez? Eu li a Bíblia 6 vezes. Vai valer a pena, pastor Luiz? Com certeza, né? Vai valer a pena. Eu vou ler e vou falar para o meu Espírito Santo, meu Paráclito, transforma esta palavra em verdade na minha vida. Me faz como Jesus, custe o que custar. Me faça como Jesus. Eu quero abandonar as manias, os trejeitos, a cultura do Adão e me amoldar completamente ao molde de Jesus, nascido do Espírito.